irmãos, graça e paz. Uma satisfação estar com vocês em mais uma Conferência Mundo para tratar deste tema, Santos no Mundo. E para tanto, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 12. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo de número 13. Todos encontraram? Capítulo 12 de Hebreus. Após a leitura, permaneça com a sua Bíblia aberta, por gentileza. Diz assim o texto sagrado. A minha versão é a NVI, talvez a sua seja ligeiramente diferente da minha, mas a ideia é a mesma, tá bom? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós estamos diante da Tua santa palavra, e o desejo do nosso coração é que a Tua palavra nos exorte e ao mesmo tempo nos console. Precisamos ouvir a voz do Espírito por meio da exposição da Sagrada Escritura. Portanto, usa-me conforme a Tua vontade. Glorifica o Teu nome e edifica a Tua igreja na verdade, pois a Tua palavra é a verdade. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.
Amados, Billy Graham foi, sem dúvidas, um dos maiores evangelistas de todos os tempos. A sua fama se espalhou por todo o mundo, de modo que, mesmo depois de morto, o seu legado continua reverberando o Evangelho para, por exemplo, a nossa geração. Mas o que pouca gente sabe e conhece é que Billy Graham, quando surgiu no cenário como um jovem evangelista, em 1945, ele não era cogitado e estimado pelo público como sendo aquele que despontaria como o grande evangelista de todos os tempos. Até porque, em sua época, dois notáveis pregadores jovens estavam atraindo multidões, centenas e milhares de pessoas: Templeton e Clifford, dois talentosos pregadores contemporâneos de Billy Graham. E Billy Graham era relegado não a um segundo plano, mas a um terceiro plano, porque esses dois notáveis pregadores eram celebrizados pelas massas que o ouviam ou que os ouviam. Templeton, por exemplo, pregava horas e as multidões ficavam cristalizadas e paradas diante do poder da retórica deste grande pregador. Certa vez, depois de pregar horas para uma grande plateia, Templeton foi considerado pelo presidente de um seminário da época como o pregador mais talentoso dos Estados Unidos. Por sua vez, Clifford, contemporâneo de Templeton e Billy Graham, foi considerado pela multidão como sendo o pregador mais poderoso de todos os tempos. Alguém que tinha uma capacidade retórica impressionante e que, segundo a maioria, a unção do Espírito estava sobre a vida daquele jovem. Mas nós nos perguntamos: por que será que pouco ouvimos falar de Templeton e Clifford? Por que não ouvimos muito? Por que ouvimos pouco ou quase nada sobre Templeton e Clifford? E por que ouvimos até hoje sobre Billy Graham? Acontece, queridos, que Templeton e Clifford começaram muito bem, mas terminaram muito mal. Templeton, ele trocou o ministério para ser comentarista de rádio e TV. Pior do que isso, depois de largar o ministério e depois de um tempo fora da igreja, o mesmo declarou que não acreditava mais no sacrifício vicário de Cristo. O destino do seu companheiro Clifford não foi tão menos doloroso, porque Clifford, que foi um grande pregador e alguém bastante celebrizado pelas multidões, teve a sua vida estragada pelo álcool e pela falência financeira. E depois de perder a família, a sua vida foi encerrada dentro de um quarto de motel. Ele acabou morto, literalmente morto. Esses dois pregadores começaram muito bem, mas terminaram bem mal. Mas até hoje nós ouvimos falar de Billy Graham. Billy Graham continuou, Billy Graham perseverou. Meus irmãos, todos conseguem largar muito bem na pista da corrida da santidade, mas nem todos, infelizmente, nem todos conseguem cruzar ou vão conseguir cruzar a linha de chegada. Porque a verdade é que nem todos perseveram.
Mas a boa notícia para nós é que a igreja do Senhor Jesus persevera. Os que foram escolhidos vão perseverar. Os que foram salvos pela graça vão chegar até o fim. Aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo vão cruzar a linha de chegada. Os eleitos perseveram. Aqueles que foram resgatados por preço de sangue perseveram. Os que foram comprados pelo precioso sangue de Cristo Jesus perseveram. Os que foram transportados das trevas para a maravilhosa luz perseveram. Os que foram tirados do mundo e separados para serem igreja perseveram. Nós sustentamos que os santos perseveram. Agora, os santos perseveram através de alguns estimulantes espirituais que são oriundos da graça sobrenatural de Deus. Até porque nós acreditamos, por exemplo, no que Paulo disse à igreja de Corinto: fiel é Deus que vos chamou para a comunhão com o seu Filho. E Deus mesmo se encarrega de maneira estratégica de processar santificação na vida dos seus filhos, dando alguns estimulantes, a fim de que os santos, que por vezes se cansam na esteira da santidade, a fim de que esses santos possam continuar na caminhada. O texto que foi lido se constitui um estimulante para crente cansado e que já não aguenta mais a vida da fé. Porque a carta escrita aos Hebreus é uma carta dirigida a gente que está desfalecendo na fé. O público-alvo são os cristãos judeus, os judaizantes que haviam se convertido, saíram do judaísmo para abraçarem a fé cristã. Eram judeus cristãos, portanto. E eles estavam enfrentando, por terem abraçado a fé cristã, estavam enfrentando inúmeras pressões. A maioria tinha perdido os bens, tinha perdido a liberdade e tinha perdido o sossego. Todos os cristãos nesta época e neste contexto estavam debaixo de um dilúvio de sofrimento indizível. Portanto, temos uma igreja sôfrega, uma igreja sofrida, uma igreja de gente cansada e gente que está a ponto de chutar o pau da barraca e retroceder. Não é à toa que no versículo de número 12 você encontra o autor dizendo o seguinte: fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. O autor dessa carta escreve esse texto para vitaminar a igreja. Uma igreja que precisa de nutrientes espirituais, uma igreja que precisa da vitamina do Espírito, uma igreja que precisa de algo a mais para caminhar, porque senão ela vai naufragar na fé. E a pergunta que eu desejo levantar nesta noite, à luz desse texto, e me proponho, juntamente com os irmãos, a respondê-la, é a seguinte: como os santos podem e devem perseverar no mundo? Como os santos podem e devem perseverar no mundo? Eu desejo oferecer algumas respostas. A primeira delas: os santos podem e devem perseverar no mundo, em primeiro lugar, considerando os exemplos que animam a fé. Considerando os exemplos que animam a fé. Eu chamo mais uma vez a sua atenção para o texto bíblico, capítulo 12 de Hebreus,
Versículo de número 1: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Note comigo que o escritor, ele faz uso de uma linguagem metafórica. Ele se comunica através de metáforas, de maneira que ele é bastante claro com os seus leitores. Primeiramente, ele faz uso da seguinte expressão: nuvem de testemunhas. Portanto, visto que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, que nuvem é essa? Que testemunhas são essas? É provável e podemos presumir com segurança bíblica que o autor esteja se referindo aos heróis da fé do capítulo de número 11. Percebam e notem que no capítulo de número 11, o escritor sagrado, ele coloca diante dos nossos olhos o catálogo dos santos, os heróis da fé. Alguns nomes são citados, não todos, alguns nomes são escolhidos, alguns heróis da fé são citados. E para nós sustentarmos o fato de que o escritor está se reportando para os heróis da fé como nuvem de testemunhas, é só nós percebermos o uso do conectivo gramatical, portanto, no capítulo 12. Ele começa o texto dizendo, portanto, ou seja, diante do que foi dito, considerem isso. Considerem essa nuvem de testemunhas. Considerem os heróis da fé. Além dessa metáfora, o autor ele avança um pouco mais, dizendo o seguinte: olha, além de considerarem as testemunhas, eu gostaria que vocês se desvencilhassem de tudo aquilo que atrapalha a corrida de vocês. Ele faz uso da metáfora da pista de corrida, uma imagem não desconhecida da igreja, muito conhecida pelos gregos e também conhecida pelos judeus. Eles conheciam bem essa imagem de um atleta correndo, e eles sabiam que o atleta, para fazer uma boa corrida, deveria estar leve, sem sobrecargas. O escritor sagrado, portanto, está comparando o cristão a um atleta. Vocês precisam de dura disciplina, vocês precisam se exercitar bem, vocês precisam correr sem empecilhos, vocês precisam deixar todo o peso, vocês precisam deixar toda a sobrecarga, todo o embaraço, qualquer coisa que atrapalhe a corrida de vocês, isto é, as preocupações com as coisas desta vida, o apego aos bens materiais, os apetites carnais, as paixões deste século. E o que você quiser acrescentar, todo gênero de peso, preocupação, apego às coisas materiais, coisas que sufocam a palavra de Deus. O escritor está dizendo, deixem isso, ou deixem essas coisas, porque senão, vocês não vão conseguir correr, vocês não vão cruzar a linha de chegada. E aqui, irmãos, Calvino faz um comentário, no mínimo, temeroso. Ele diz assim: quão inominável desgraça seria que nós parássemos cansados por causa da indolência que nos dominou no meio do caminho. Quão inominável desgraça seria que nós parássemos no meio do caminho, cansados, por causa da indolência que nos dominou.
Precisamos, irmãos, portanto, prestar bastante atenção à advertência amorosa do escritor, porque quando o autor fala dos heróis da fé, a nossa mente é reportada para as escrituras antigas. Onde é que nós encontramos Moisés? A sua história, o seu sofrimento, a sua carreira, a sua vida, a sua biografia no Antigo Testamento. Onde é que nós encontramos José, o patriarca José, sua história, o drama da sua história familiar, o propósito soberano de Deus agindo na história, convertendo o mal em bem? Onde é que nós encontramos isso? Antigo Testamento. Onde é que nós encontramos Davi? Sua história, seus altos e baixos, e como ele conseguiu prevalecer pela graça. Onde é que nós encontramos essas coisas? No Antigo Testamento. É por isso, irmãos, que quando nós nos recusamos a estudar o Antigo Testamento, a ler o Antigo Testamento, a meditar no Antigo Testamento, nós perdemos um bocado de ajuda espiritual. Irmãos, tem muita ajuda espiritual aqui. Quando nós negligenciamos meditar na lei do Senhor de dia e de noite, nós estamos chamando o pecado que nos assedia de dia e de noite. Você deseja estimular a sua santificação? Leia as Escrituras, se aproxime da Bíblia, se aproxime do texto sagrado. Está passando por alguma situação dentro da família e você está com a mão na cabeça dizendo assim: eu estou vendo a hora eu cometer uma besteira e escandalizar a igreja. Está passando por alguma situação dessa natureza? Leia a história de José. Observe que os irmãos tramaram o mal. Ele foi preso injustamente, foi caluniado, sua vida virou um inferno. Mas no final, irmãos, tudo nos é revelado. Deus tinha um plano e Deus teceu esse plano, tramou todas as coisas, de modo que José diz assim aos seus irmãos: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus converteu em bem. Vocês tramaram aqui no andar de baixo, mas Deus no andar de cima estava governando toda a história. Meus irmãos, quando nós lemos isso serve de consolo para a nossa alma. O Senhor está no controle do meu drama familiar. Não há nenhuma peça dentro da minha casa que esteja fora do lugar. Eu não entendo muito bem o que está acontecendo, mas a partir da história de José, eu posso afirmar que Deus é soberano, está sentado num alto e sublime trono e está agindo com providência graciosa para concluir os seus decretos e os seus propósitos. Quer ver uma coisa? Você já se precipitou no pecado? Você caiu drasticamente e o diabo tem lhe atormentado? Leia a história de Davi. Ele comete adultério e também é responsável ou culpado por um homicídio. Ele comete 2 pecados deliberados, pecados que eram passíveis de pena de morte. Tanto é que quando Natan se apresenta e conta aquela historinha que vocês conhecem, Davi fica assustado e diz assim no final: pequei contra o Senhor, vou morrer. Com outras palavras, ele está dizendo assim: vou ser apedrejado, porque a legislação de Deus diz que eu tenho que morrer. Mas aí, irmãos, Natan comunica uma palavra de graça para ele. Imediatamente Natan diz assim:
tenha calma, rei, você não vai morrer. Depois ele escreve, irmãos, o Salmo de número 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu amor leal, segundo a tua compaixão. Ó Deus, purifica-me com hisopo e eu ficarei puro. Ó Senhor, cria em mim um coração reto, cria em mim um coração puro, Senhor. Então eu ensinarei aos transgressores, eu vou mostrar a eles qual caminho seguir. Ó Deus, o Senhor não despreza um coração contrito e quebrantado. O Senhor está atento ao teu servo. Ó Deus, pelo teu amor, tem misericórdia de mim. Quando você tem essa informação, tudo muda, meu irmão. Você pode agora mesmo, diante de Deus e diante das potestades e principados, dizer assim: Senhor, tem misericórdia de mim, segundo o teu amor leal, segundo a tua aliança, segundo a tua graça. Tem compaixão de mim, ó Deus. Suspende o teu juízo, Senhor. Não derrama sobre mim a tua fúria, a tua ira, mas em nome do Calvário, do que aconteceu na cruz, em nome de Jesus, livra-me, Senhor, do terror desse pecado. O Senhor tem misericórdia de seus filhos. Percebe, irmãos? Temos para onde recorrer. Está vivendo algum sofrimento? Um sofrimento inominável, um sofrimento indizível. Pastor, o meu drama é incomparável, é singular, eu não aguento mais. Olhe para Jó, veja o drama de Jó, estude o livro de Jó, veja todas as cenas, acompanhe o que acontece. E no final você vai terminar dizendo assim: bem sei que tudo tu podes, ó Deus, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Você vai terminar com o rosto na terra. Você vai terminar a leitura, sabe, em oração de gratidão ao Senhor. Você vai terminar a leitura com o espírito renovado, com o coração restaurado, com um novo ânimo, com um ânimo redobrado, e tudo isso mediante a reflexão das Escrituras Sagradas. Por isso, eu concluo que quando nós caímos em público, é porque nós já temos caído em particular. Quando nós pecamos em público, é porque nós já temos pecado no nosso dia a dia com o Senhor. Isto é, a coisa se torna explícita, porque na implicitude do dia a dia, nós já não estamos nutrindo a meditação diária nas Escrituras. A falência espiritual é certa, é inevitável, é inexorável, vai acontecer. Agora, se nós mantermos os nossos olhos fitos nas Escrituras, é muito provável que o Espírito diariamente trabalhe em nossos corações, reprovando os pecados que habitam em nós, solapando as iniquidades do nosso coração e firmando os nossos pés no caminho da santidade. Medita na lei do Senhor de dia e de noite. Não nos apartemos desse livro. E aqui cabe as palavras de Moody: quando você se aproxima das Escrituras, você se afasta do pecado. Mas quando você se aproxima do pecado, você se afasta das Escrituras. É inevitável essa relação. Tenhamos mais consideração para com as Escrituras sagradas. A Escritura, portanto, é fonte de santificação para o leitor. Agora acrescente: para o leitor praticante.
para o leitor ativo. Não basta ser um leitor passivo. O Senhor está revelando qual é a vontade dele. Coloque em prática a vontade do Senhor, não pelo poder que há em seus pés de pisar firme no chão da santidade, mas pelo poder que há na graça que emana do Espírito para sustentar você na caminhada. Mas em segundo lugar, como os santos podem e devem perseverar nesse mundo jazido pelo maligno? Como é que isso acontece? Em segundo lugar, considerando o exemplo do Santo de Deus. Note comigo uma coisa: Jesus não aparece no capítulo 11 de Hebreus. Ele não é cotado como um dos heróis da fé. Por qual razão, irmãos? Por uma razão evidente e que está no texto, capítulo 12, versículo 2: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele não é um herói da fé, ele é o autor e consumador da nossa fé, aquele que capitaneou a estrada, o caminho da salvação, aquele que nos abriu um novo e vivo caminho, usando a linguagem de Hebreus. Ele começou e ele terminou. A fé que nós temos é por causa da obra consumada de Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele não é um herói da fé, ele não é um mártir. O seu sacrifício foi vicário, não exemplar. O sacrifício de Jesus não foi um exemplo. O sacrifício de Jesus foi a nossa salvação. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Agora o autor diz o seguinte: fitem os olhos nele. Quando o autor diz fitem os olhos em Jesus, ele está dizendo, com outras palavras, meditem no Santo de Deus. Prestem bastante atenção no Santo de Deus, porque a sua vida é fonte de consolo para quem está com a alma abatida, e é fonte de santidade para quem está sendo diluído pelo pecado. Prestem atenção no seguinte, versículo 2 ainda: ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Versículo 3: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Perceba, é nítido, é claro aqui no texto, o escritor está dizendo o seguinte: reflitam em Jesus. Ele suportou vergonha, vexame, vilipêndio, humilhação, toda a sorte de adversidade, oposição dos pecadores. Foi para uma condenação vexatória. Ora, tinha uma coisa que sustentava ele. O que o texto literalmente está dizendo é o seguinte: Jesus, o Santo de Deus, estava sendo sustentado por uma única coisa: pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Jesus divisava a glória do Pai. Ele olhava para depois do Calvário. Ele conseguia enxergar o que estava por detrás das trevas que iriam lhe cobrir.
ele transcendia. E ele estava para além da crucificação, ele estava na ressurreição. Ele pensava na alegria que lhe fora reservada, na glória que estava guardada desde sempre pelo seu Pai. Na verdade, ele lembrava da glória que ele gozava em seu estado pré-encarnado. Ele encarna, entra na história, sofre a humilhação, mas não esquece do que ele havia experimentado e gozado na sua eternidade com o Pai e com o Espírito. Ele sabe que isso aguarda e é isso que o motiva. Essa é a mola propulsora. Veja como o escritor, ele é bastante coerente, racional e lógico. Primeiro ele fala dos heróis da fé. E para onde esses heróis estavam olhando? Para frente, para a promessa. Estavam olhando para a profecia, para o cumprimento dela. Leia o texto, Hebreus capítulo 11. Todos eles caminhavam pela fé. Eles vislumbravam e também deslumbravam pela fé a promessa. Eles olhavam para a frente, para o que Deus tinha preparado para eles. Jesus está olhando para onde? Também para o céu, para o que está preparado, para a glória. É a glória de Deus que sustenta estes homens. E neste ponto em específico, o santo de Deus é sustentado por essa glória. Isso cai muito bem para uma igreja que está olhando para trás. Uma igreja que está pensando em retroceder. Uma igreja que está se acovardando. Uma igreja que está desencorajada, que não tem forças mais para caminhar olhando para frente. Eles estão olhando para trás. O escritor enxerta ânimo. Olhem para a glória. Eu sei que os olhos de vocês estão marejados pelo sofrimento, mas com esses mesmos olhos enxerguem a alegria que está reservada para vocês. O sofrimento aqui, como vai dizer o apóstolo Paulo, é momentâneo e leve, quando comparado ao que está preparado para os filhos de Deus. Sendo assim, o ponto de aplicação aqui é o seguinte: somente aqueles que vivem pela esperança podem perseverar em santidade. Somente aqueles que vivem pela esperança, esperança em que? Na glória de Deus. Somente os que vivem olhando para essa esperança, para essa alegria, para essa glória, somente estes podem perseverar. Foi por isso que James Packer, o grande teólogo anglicano, ele disse o seguinte: os cristãos que não se santificam são suspeitos em sua esperança. Uma colocação muito pertinente. Os cristãos que não se santificam, ou seja, aqueles cristãos que vivem em libertinagem e sem nenhuma preocupação com uma vida de santidade, eles são suspeitos quanto à esperança deles. Parece que eles não estão pensando na glória do porvir. Parece que isso não é uma realidade. Parece que não é algo que os aguarda, porque eles vivem como se o céu não existisse. E o santo de Deus, ou seja, o homem e a mulher, o sujeito, o indivíduo salvo, santo, que foi separado para o céu,
ele vive antecipando o céu. O céu é antecipado, a glória é antecipada. Tanto é que nós sustentamos a doutrina do reino de Deus, que diz assim: o reino de Deus já chegou, mas ainda não. Vivemos na tensão do já e o ainda não. Ainda não, mas já. O céu já habita em mim. O reino de Deus já está em mim. Ainda não. Eu anelo pela plenitude da glória de Deus. Assim como as águas encobrem o mar, ou formam o mar, assim a glória de Deus encherá a terra. A terra será enchida pelo conhecimento da glória de Deus. A justiça e a equidade reinarão. Isso deve nos motivar, irmãos. Essa alegria. Sem essa alegria, não iremos suportar a luta contra o pecado. Versículo 4, o escritor diz o seguinte: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. O escritor está dizendo o seguinte: vocês ainda não chegaram até o martírio. Vocês ainda não chegaram ao último round. Vocês ainda não morreram. E vocês já estão cansados. Há uma ironia aqui nesse texto. Vocês não lutaram tudo o que tinham para lutar. E já estão cansados. Eu acho muito interessante, só abrindo um parêntese, quando Jeremias se queixa contra o Senhor, capítulo 12 de Jeremias. Senhor, eu não entendo, eu sei que tu és justo, mas eu quero pleitear algo contigo. Os ímpios prosperam e eu sofro. As coisas estão erradas. Eu já estou cansado, ó Senhor. Eu queria que o Senhor me explicasse o que está acontecendo. Porque os teus servos padecem, mas os ímpios, eles estão sossegados. E aí Deus fala com Jeremias e diz assim: Jeremias, se tu estás cansado com os que correm a pé, como é que você vai suportar quando eu colocar você para correr com os cavalos? Jeremias, se tropeças numa terra onde não há pedra, que vai ser de você, meu filho, quando eu lhe colocar na mata do Jordão. Ou seja, se você está cansado antes do tempo, Jeremias, como é que a gente vai continuar isso? Não deu para cansar ainda, Jeremias. Você está cansado com os que correm a pé, eu vou colocar você para correr com os cavalos. As coisas vão piorar, Jeremias. O autor está dizendo isso para a igreja: as coisas vão piorar. Não pioraram ainda, mas vocês já estão desfalecendo. Vocês talvez chegaram à metade do caminho, mas já estão mortos. Mas sabe por que isso, irmãos? Porque a luta contra o pecado é uma luta muito cansativa. O nosso velho homem, o tempo inteiro, se revolta dentro de nós. A nossa natureza adâmica resiste com algum tipo de poder maligno remanescente dentro de nós. A ação do Espírito. O bem que nós queremos praticar, não praticamos, mas o mal que não desejamos, aí concluímos. E isso gera em nós um cansaço, um enfado. Quando o apóstolo Paulo diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, é porque fazer o bem cansa. O caminho da santidade cansa. Às vezes a língua fica para fora e a gente pensa o seguinte: não vai dar.
só tem uma maneira, irmãos: os pés no chão e a mente no céu. Tem uma alegria reservada para o povo de Deus. Tem um galardão reservado para o povo de Deus. Tem uma mesa farta para o povo de Deus. Por trás da cruz tem a glória. Para além do seu sofrimento, há um alívio eterno. A questão é que nós estamos procurando um alívio imediato, um paliativo agora, mas o que Deus tem preparado para o seu povo é um alívio para sempre, é um alívio eterno, é uma alegria que não se pode explicar, é uma alegria inefável. O Dr. R.C. Sproul foi questionado pela sua esposa da seguinte maneira: meu filho, disse ela, uma dúvida teológica, escatológica. Lá no céu, nós iremos nos conhecer? Qual foi a resposta de Sproul? Disse: minha filha, eu não sei nem se eu vou me reconhecer. Porque eu estarei num corpo glorificado, incorruptível, não haverá vestígio de pecado em mim, eu não sei se eu vou me reconhecer. Você se imagina glorificado, sem um corpo de pecado, sem o pecado latejando dentro de você? Nós precisamos imaginar de alguma maneira, meus irmãos, se quando desfrutamos das bênçãos de Deus, já sentimos uma alegria, imagine quando essa bênção for plenificada na glória eterna, seremos recompensados eternamente, de modo que olharemos para trás e iremos dizer o seguinte: se eu pudesse voltar, talvez eu sofresse mais por causa do Evangelho. Até porque, irmãos, escute só uma coisa: embora a justificação seja pela fé, e essas são as palavras de John Stott, para depois você não me pegar lá fora, embora a justificação seja pela fé, mas o julgamento é pelas obras. Todos seremos julgados, e às vezes a gente se esquece desse ponto. Justificação é pela fé, mas julgamento é pelas obras. Seremos julgados pelas nossas obras. Não tem a ver com perda de salvação ou ganho, tem a ver com galardão, tem a ver com nível de alegria, tem a ver com estado de ser. Por exemplo, George Whitefield e John Wesley tinham divergências doutrinárias. Um era calvinista, o outro arminiano. Eles trocavam cartas, tentavam se entender, mas não se entendiam. Alguém chegou para John Wesley e fez a seguinte pergunta: Wesley, você acredita que George Whitefield vai estar no céu? Ou melhor, você vai se encontrar com ele na glória? Sabe o que foi que John Wesley disse? Eu acho que não. Eu acho que eu não vou ter contato com George Whitefield, porque ele vai estar tão próximo, tão próximo, tão próximo do trono de Deus, e eu vou estar tão lá atrás, tão lá atrás, tão lá atrás, que eu acho que eu não vou enxergá-lo. O que John Wesley estava dizendo era o seguinte: é um grande homem de Deus, vai estar diante do trono de Deus, e o galardão que Deus tem para ele é infinitamente maior do que o meu. Eu reconheço que ele faz muito mais do que eu, ele vai receber muito mais do que eu. É sobre isso, irmãos. Há uma alegria reservada para nós, e há uma alegria segundo a medida do sofrimento de cada um. Portanto, seja estimulado por isso. Você está sofrendo pelo Evangelho?
está padecendo pelo Evangelho? Está lutando contra o pecado por causa do Evangelho? Está dizendo não ao pecado e está se carcomendo por dentro por causa do Evangelho? Está sofrendo uma luta interior por causa do Evangelho? Está dizendo não aos apetites carnais por causa do Evangelho? Meu irmão, você vai ser alvo de uma alegria que você não imagina. Tem algo preparado para nós. Tem uma delícia que nenhuma proposta de pecado se compara. Porque o pecado nos engana duas vezes, irmãos. Ele nos engana com a promessa e depois nos engana porque não cumpre a promessa. Porque o pecado promete uma felicidade que você deseja. Quando você se dá conta, não existe essa alegria. Isto é, não tinha nem promessa nem cumprimento. Você é enganado duas vezes. Você é decepcionado dobradamente. Você fica em crise, porque você não é satisfeito. Você não é completado. Você não é plenificado. A sua existência não é saciada. E o que o texto está dizendo é o seguinte: o que vocês tanto desejam, o que vocês tanto procuram, está para além das nuvens. Não está nessa vida. Está na vida por vir. Está no reino que será estabelecido definitivamente de uma vez por todas. Essa é a nossa esperança, irmãos. Essa é a esperança que deve nos motivar. O grande teólogo de Princeton, Charles Hodge, ele fez uma diferença, uma distinção entre a esperança cristã e a esperança do mundo. Ele diz o seguinte: o mundo tem uma esperança, e o mundo diz assim: a esperança é a última que morre. E a esperança do mundo, ele faz essa comparação, a esperança do mundo é como uma teia de aranha. E aí ele diz assim: olhem para a teia de aranha, vejam como ela é bela, e vejam que inteligência, quanta inteligência da aranha, ela teceu aquela teia. Só que essa teia não resiste a uma pedrada. Se você jogar uma pedra pequena, a teia é rasgada, é arrebentada. Essa é a esperança do mundo, é como uma teia de aranha, é uma esperança que se rasga. E aí Charles Hodge, usando o exemplo de Hebreus, diz assim: a nossa esperança não é como uma teia de aranha, a nossa esperança é como uma âncora. Essa é a palavra que o escritor aos Hebreus usa no capítulo 6. Dizendo que a nossa esperança é como uma âncora. Isto é, pode jogar a pedra, meu amigo, pode bater, pode tentar nos desanimar, pode tentar nos frustrar, pode tentar nos arrebentar. A nossa alma permanece firme na esperança da glória de Deus. Não seremos demovidos do nosso lugar, estaremos no meio das tempestades da vida, no mesmo lugar que Deus nos colocou. O diabo não poderá nos arrebatar da mão do Senhor Jesus Cristo. Nossa esperança nos coloca firmes e inabaláveis na presença de Deus. Você tem esperança na glória? Somente essa esperança pode nutrir você de recursos espirituais para vencer tentações, vencer pecados, se santificando ainda mais na presença de Deus. Mas, queridos, em terceiro e último lugar, como os santos podem e devem perseverar no mundo? Em terceiro e último lugar, considerando o amor de Deus
como fonte suficiente de santificação. As adversidades da vida, segundo o escritor, são disciplina do Senhor, que são oriundas do amor de Deus. Ele faz uso, em primeiro lugar, do texto de Provérbios, no versículo de número 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem açoita como filho, ou aceita como filho, melhor dizendo. Vocês já se esqueceram da palavra? Percebam que esses irmãos tinham se apartado da palavra. Vocês se esqueceram da palavra? E aí ele cita o texto de Provérbios 3, 11 e 12. O Senhor está disciplinando vocês através dessas adversidades. Aí ele avança, e nos versículos 7 e 8, ele diz que o fato deles estarem debaixo de provação, isto é, debaixo de disciplina, é um sinal inequívoco de que eles são filhos de Deus. De modo que, caso contrário, eles não seriam filhos de Deus, porque os filhos são disciplinados. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Calvino vai comentar o texto e dizer o seguinte: somente sob o jugo da disciplina de Deus nós podemos ser obedientes. Se Deus tirar a sua disciplina, Deus estará fazendo um mal contra nós, porque a nossa carne é muito folgada. E aí Calvino vai dizer o seguinte: a cruz é a nossa professora. Se Deus tira a nossa cruz, o nosso sofrimento, Deus tira a pedagogia. Ele não nos faz crescer, porque a nossa carne sem disciplina, ela é muito folgosa, e ela facilmente vai para a libertinagem, querendo gozar dos prazeres da carne a qualquer preço e a qualquer custo. No entanto, se vocês são filhos, vocês são disciplinados. Se você está na igreja e vive uma vida paralela, pecando, pecando e pecando e pecando, não sente desconforto, não recebe advertência, é insensível a qualquer tipo de exortação, é muito provável que você faça apenas parte da igreja, instituição, e não faça parte do céu. Porque os filhos de Deus são disciplinados. Deus não deixa em paz os seus filhos enquanto eles pecam ou querem permanecer no pecado. Ele disciplina, mas ele continua falando do proveito da disciplina. No versículo de número 9, além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Perceba que a dedução lógica é a seguinte: o Senhor está agindo com disciplina para que nós o reverenciemos.
Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Ou seja, o Deus que disciplina faz isso para nos dar vida abundante. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza mais tarde. Porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Assim como um pai humano, e quem é pai pode muito bem testemunhar disso, não tem prazer na hora da disciplina sobre o seu filho, assim o Pai nosso, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai nosso, o Pai nosso que nós recebemos porque fomos adotados através do sacrifício de Cristo, não tem prazer em nos disciplinar no momento. Ele tem prazer nos benefícios da disciplina. Ele não tem prazer em nos colocar num exercício que nos torna ofegantes. Ele não tem prazer na nossa falta de prazer. Mas Ele tem prazer no que isso produz. Fruto pacífico. Ou seja, o pecador perturbado, depois da disciplina, ele é pacificado. O sujeito que, por causa do pecado, se tornou um tufão, depois da disciplina, ele vai ser uma brisazinha suave. O indivíduo tresloucado por causa da iniquidade, que não escutava ninguém, com a disciplina ele se torna manso, quieto, alguém que escuta. Por causa da disciplina, Deus sabe como trabalhar, irmãos. E aqui o ponto de aplicação para a igreja é o seguinte: jamais nos esqueçamos que a vara disciplinadora de Deus é controlada pelo seu coração amoroso. Jamais nos esqueçamos que a vara disciplinadora de Deus é controlada pelo seu coração amoroso. A disciplina do Senhor não é fruto de um paroxismo de raiva e fúria, ou seja, de um descontrole divino, porque você atiçou a ira de Deus e Ele se revoltou em sua santidade e derramou raios, relâmpagos e trovões sobre a sua vida porque Ele não se aguentou. Não, a disciplina do Senhor é consciente e em amor, é pensada, divinamente pensada. E tudo por causa do amor. Deus, escute isso, Deus açoita os seus filhos, porque Ele ama. Uma vez eu encontrei um irmão, nunca mais vou esquecer disso, e ele disse assim: André, quando eu peco, Deus me açoita. Por isso que eu estou usando essa palavra. E eu disse assim: como é que Deus lhe açoita, meu irmão? E aí ele disse assim: Deus me açoita com perturbação. Quando eu peco, Deus me ataca com perturbação de alma. E eu não aguento isso, meu irmão. E aí ele disse: de modo que imediatamente eu não consigo, eu preciso parar de pecar, porque eu não vou aguentar a pressão da perturbação que vem da parte de Deus. Disciplina do Senhor. Deus açoita os seus filhos. Às vezes, irmãos, Deus açoita com enfermidade.
não consideramos, parece que a igreja ignora propositalmente a carta escrita por Paulo à igreja de Corinto. Os irmãos estavam fazendo baderna na ceia. Paulo é muito claro, dizendo o seguinte: irmãos, não é à toa que há muitos entre vós fracos, doentes e que dormem. Muitos já morreram. Outros estão doentes. Deus disciplinou. Eu não estou pedindo para você olhar para o crente que está doente e dizer assim: disciplina do Senhor, por favor. O que eu estou pedindo é para que você não descarte a enfermidade. Não veja a enfermidade como obra do acaso, porque aí seria uma visão ateísta. E muitos crentes pendem para esse extremo. Eu fiquei por alguma razão desconhecida. Deus não estava nisso. Deus está em todas as coisas. Eu fiquei com dengue essa semana. Eu acredito que Deus controla esse maldito mosquito. Acredito mesmo. E eu acredito que se ele chegou até a minha pessoa, foi porque Deus permitiu. Não estou dizendo que eu estava em pecado, que o Senhor pegou um mosquito e disse: toma, aprende, fica na cama com febre, eu tenho um prazer nisso, aprenda a me respeitar. Não é isso. É que Deus vai, por exemplo, usando a enfermidade para dizer assim: meu filho, a sua vida é tão frágil, você depende tanto de mim, você depende tanto de saúde, e a saúde vem de mim. Ore mais um pouco, você tem orado pouco. Pare mais, medite mais em mim, medite mais na perfeição. Se desapegue às coisas desse mundo, porque você na cama, na enfermidade, meu irmão, você sai ponderando todas essas coisas. Deus açoita os seus filhos. Deus açoita os seus filhos colocando a mão no dinheiro. Não é o gafanhoto que vem, não, é o próprio Deus que vem e toma. E diz assim: já que você não quer ser generoso, e você é meu filho, eu vou ensinar você. Eu vou ensinar você. E aí Deus vai minando as forças financeiras. E aí vai batendo um desespero, e Deus vai dizendo assim: olhe para mim, eu sou a fonte de todo bem. Você trabalha porque eu lhe dou saúde. Aprenda, meu filho, me adore, não adore a Mamon, me adore, eu sou o seu Deus, eu sou o seu pai, eu lhe amo. Eu não quero você no pecado da idolatria, eu não quero você amando o dinheiro, eu quero você me amando. E aí a gente pensa que Deus está contra nós, Deus está por nós. O que é que o Senhor tem contra a minha existência? Por que o Senhor tirou todas essas coisas? É porque eu quero o seu bem. Eu quero que você se santifique mais. Eu quero que você olhe para as coisas espirituais. Eu quero que você pense com categorias eternas. Você é meu filho, eu não vou deixar você assim não. E aí Deus vai nos melhorando, Deus vai nos moldando. E como disse certo pensador, as pressões da vida são as mãos do divino oleiro. Deus vai nos disciplinando, porque nos ama, para que participemos da sua santidade. O autor conclui o texto dizendo o seguinte: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés,
para que o que é manco não se desvie, antes seja curado. O propósito do escritor é o consolo. Ele quer animar. E ele anima com algumas exortações. Eu gostaria de encerrar com um pensamento que eu considero muito importante para a nossa saúde espiritual e para o desenvolvimento da nossa salvação, que não deve ser negligenciado. O pensamento é do reverendo Ricardo Barbosa. Ele coloca isso em um dos seus textos sobre a espiritualidade cristã. E o reverendo Ricardo Barbosa, ele diz assim: se o discipulado custa caro, imagine o preço do não discipulado. Se o discipulado custa caro, imagine o preço do não discipulado. O que é que o Ricardo Barbosa está dizendo? Nós achamos que custa caro a vida cristã, e custa, como disse certo pensador, salvação é de graça, mas vida cristã custa caro. Salvação é de graça, mas vida cristã custa caro. Mas muito mais caro é uma vida não cristã. É uma vida em pecado. Muito mais caro. É caro. Muito mais caro é uma vida barata. Uma vida barata no pecado é caro, custa caro, meu irmão. Vai custar a alma, vai custar a alegria, vai custar o ânimo, vai custar tudo. O sujeito vai acabar na desgraça. Mas uma vida santa, uma vida em santidade, uma vida conduzida pelo Espírito, vai conduzir o indivíduo para a glória eterna. Vai conduzir a igreja para o ponto final da história, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Quando o pecado lhe assediar de perto, pense numa coisa: custa muito caro uma vida de pecado. E eu quero fazer valer a pena, e aqui eu concluo, o sacrifício vicário de Jesus na cruz. Jesus morreu pelos meus pecados, Jesus morreu para levar as minhas iniquidades, e o seu sacrifício foi eficaz e suficiente na minha vida. A partir do Calvário eu posso ser mais santo, debaixo da cruz eu posso viver uma vida piedosa, dependendo da graça que vem única e exclusivamente da obra meritória de Cristo Jesus, eu posso viver em santidade para a glória de Deus. A graça não é barata, a graça é cara, e essa graça cara, revelada na cruz do Calvário, nos convida para vivermos uma vida não barata no pecado, mas uma vida cara em santidade. Eu convido todos a se colocarem de pé neste momento. E nós iremos orar ao Senhor, pedindo santificação que vem do Espírito. Essa é a proposta, santos do mundo. Precisamos do auxílio do Espírito. Você não pode, eu não posso. Você talvez queira mais santidade, o Senhor pode lhe dar mais. O Senhor pode nos batizar nesta noite, em resposta ao que nós ouvimos. O Senhor pode nos batizar com santidade, com alegria de alma, com mente lotada de reflexão no que é eterno, com uma existência que vive para a glória de Deus. Ó Pai, a tua igreja se reúne aqui neste ambiente de culto, para te adorar, para cultuar a ti, e nós fazemos isso louvando, orando e também ouvindo a tua palavra, Senhor. Nós ouvimos a tua voz
E nós queremos não ser ouvintes passivos, mas queremos ouvir e praticar a tua palavra. Mas para tanto nós precisamos do auxílio do alto, nós precisamos da ajuda do Espírito. Ó Espírito Santo de Deus, nos envolva com a tua graça capacitadora e guia-nos pelo caminho da eternidade. Vê, Senhor, se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Vê, Senhor, se há algum empecilho em nós e erradica de dentro de nós aquilo que atrapalha o desenvolvimento da nossa santificação. Santifica-nos e assim glorifica o teu nome, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos nós, irmãos.